Olá, amante do terror. Acho que não exista uma pessoa nesse mundo inteiro, da criança ao velho, que não conheça o icônico personagem de uma das maiores empresas do mundo, Mickey Mouse, da Disney. Inclusive, ele ficou sob domínio público da empresa por muitos anos, mas recentemente agora se tornou um domínio público. Ou seja, qualquer um pode fazer o conteúdo que quiser sobre Mickey Mouse, que a empresa não poderá processá-lo. Mas isso só vale para aquele Mickey de 1929, que é o do primeiro curta-metragem de Mickey Mouse, em Steamboat Willie, um barco a vapor que ficou extremamente popular ao redor do mundo. E não demorou muito para que as pessoas começassem a criar suas próprias versões do Mickey Mouse de 1929. E claro que não poderia faltar uma versão de terror. Você já imaginou como é ser tripulante de um barco ou navio? Alguns achariam muito bacana. Eu, particularmente, não iria querer me ver no meio do oceano aberto com uma quantidade limitada de alimento, viajando em um lugar apertado durante meses, mas isso vai de cada um. Agora, imagine que o capitão desse navio é o personagem que você mais admirou na sua vida inteira, Mickey Mouse, ou melhor, Willie. Só que algo está estranho, porque em uma embarcação que comportaria dezenas de pessoas, só há 2 tripulantes, você e o capitão. Mais tarde vai ficar claro que, apesar de publicamente o personagem ser amável, ele se revela um monstro quando não observado. É basicamente nisso que se constitui o recente jogo lançado, Capitão Willie. Você controla um personagem sem nome e sem cor. Você se encontra dentro de um barco a vapor viajando para algum lugar que não se sabe onde. As 2 únicas almas vivas dentro desse barco são você e o Mickey Mouse, que aqui não é Mickey, e sim o Capitão Willie. O jogo se passa em um período de 20 dias, começando em 28 de abril de 1929. E à medida em que eles vão passando, a situação só vai ficando cada vez mais estranha. Primeiramente, como eu disse lá atrás, um fato muito estranho é esse barco comportar dezenas de tripulantes, mas ter apenas 2, você e o Willie. Isso fica ainda mais estranho quando você se dá conta que realmente eram para ter mais pessoas, pois tem mais quartos além do seu. Onde eles foram parar? Bom, tem uma teoria que pode responder isso mais pra frente. Nos primeiros dias, nada demais. Willie é responsável por guiar o barco no leme, e você pelo resto. Dia após dia, uma série de tarefas precisam ser completadas para que o barco se mantenha funcionando em ordem. A primeira tarefa é limpar o deck, porque por algum motivo o Willie deixa pegadas pretas por onde passa, e é o seu trabalho limpá-las. Assim que terminar a limpeza do deck, a próxima tarefa é cortar algumas batatas para que eles tenham que comer mais tarde. E por fim, a última tarefa é alimentar o fogo da fornalha com carvão para que o barco continue andando normalmente. Ao cumprir as tarefas, o protagonista deve ir dormir. Nos 2 primeiros dias, é basicamente a mesma coisa, apenas mudando no terceiro dia, onde as batatas aparentemente acabaram, e a sua tarefa é ir até o armazém para pegar mais um saco. Você deve pegar uma vela e descer lá, porque o armazém é extremamente escuro, sem nenhuma fonte de iluminação. E se você reparar bem, em cima de uma das mesas vai ter uma chave, que vai ser muito importante mais tarde. Enfim, pegando o saco de batatas, você sobe novamente ao deck e relata a Willie. Ele te agradece, mas te dá um aviso, para que sob nenhuma hipótese você desça lá de novo, a menos que uma ordem seja dada pelo capitão. Daí você já começa a desconfiar desse rato gigante. O que ele está escondendo lá embaixo? Será que tem algo a ver com o fato de ter só você e ele de tripulantes? Pode ser que sim, pode ser que não, mas que o capitão está agindo de modo suspeito, isso é inegável. Depois de dizer isso, o capitão te dá a ordem de você ir cortar as batatas pegas lá no armazém. Mas dessa vez, algo está diferente. Enquanto o protagonista corta as batatas, ele sente como se estivesse sendo observado. E quando termina a tarefa, vê
que não era só uma sensação, realmente tinha algo lá. E era Willie, encarando ameaçadoramente o protagonista pela porta. E assim que viu que foi percebido, ele a fecha. E em apenas um segundo, já está no leme novamente. Isso é fisicamente impossível, porque mesmo que ele tenha corrido até o leme, ainda assim não teria tempo suficiente para ele ir de um canto para o outro sem que tenhamos visto. Isso foi um feito, no mínimo, sobrenatural. Mas não tem muito o que fazer além de completar a última tarefa, que é alimentar a fornalha com carvão. Depois de fazer isso, você pode ir para a cama dormir. Mas no meio da madrugada, sem muitas opções, você pega uma vela e vai imediatamente até lá embaixo, apenas para encontrar o Willie parado na frente daquela mesa com a chave. Ele pergunta o que você está fazendo ali e diz para que não se preocupe e que volte a dormir novamente. Eu não sei você, mas eu iria dormir com os olhos bem abertos depois disso. Bom, no quarto dia, Capitão Willie nos dá uma notícia nada boa, a de que estamos completamente perdidos no mar, e o que era uma viagem de poucos dias iria se estender para quase um mês. Mas ele fala para que não se preocupe, e que logo logo iria nos colocar de volta na rota correta, e diz para distrair a cabeça fazendo as suas tarefas diárias. Nada demais acontece até então. 5 dias depois, no dia 9, Willie dá mais uma má notícia. Ele admite que agora estamos completamente perdidos e que não faz a menor ideia de que lugar do vasto mar estávamos. E estar perdido não era verdadeiramente o problema. O problema é que a comida não iria durar tanto tempo assim. Como eu disse, eram suprimentos suficientes apenas para uma viagem curta, de uns 5 ou 6 dias, mas eles não contavam que acabariam perdidos no mar. Na verdade, acredito que apenas Willie contava que eles acabariam perdidos, porque o jeito que ele age me dá uma desconfiança que as batatas estarem acabando mais rápido do que o esperado, na verdade, seja tudo uma obra dele, porque ele não gosta tanto assim de batatas. Ele prefere carne. Bom, de qualquer modo, o pânico não deve ser instaurado e as tarefas devem ser cumpridas novamente. Um longo tempo se passa e agora estamos no dia 18, 9 dias depois. Willie se vê cansado e faminto e diz para que você pegue o leme por um instante para que ele descanse. O que quer dizer que, aos poucos, Willie vai perdendo cada vez mais a sua sanidade. Isso fica ainda mais claro no dia seguinte, onde ele mal consegue articular as palavras direito, falando mais lento, como se estivesse ainda mais cansado que no dia anterior. Mesmo assim, ele pede para que você faça tarefas normalmente, sem se preocupar com o que vem a seguir. Você obedece como de praxe, e mais um dia se completa. E agora é bom se preparar para o que vem a seguir. No dia 20, você não acorda de manhã, mas sim durante a madrugada, novamente com aqueles baques que você ouviu no dia 3, mas agora são mais pesados e mais altos. E assim como fez no dia 3, você pega uma vela e vai até o armazém para ver o que está acontecendo. E assim como aconteceu no dia 3, Capitão Willie está lá novamente, no mesmo lugar. Mas agora, ao invés de perguntar o que você estava fazendo ali, ele diz que chegou em uma conclusão de como poderiam conseguir comida. Quando termina de dizer essa frase, ele se transforma. Willie vira um monstro, revelando uma boca cheia de dentes pontiagudos como os de um tubarão, que parecem perfeitos para dilacerar membros como se não fosse nada. Ele vem na sua direção, pronto para te devorar vivo. Sua última tarefa agora é escapar do capitão, e aquela chave em cima da mesa é a sua rota de fuga. Ao pegar ela, você deve voltar ao deck e colocá-la em uma espécie de gancho que segurava o barco pequeno de fuga. Subindo nele e navegando para longe do barco a vapor, você escapa de ser consumido por Willie, desaparecendo em meio à escuridão. Mas agora que você escapou do Willie, você está com um outro problema.
nem se deu conta que agora está só, em meio a mar aberto, sem absolutamente nada além da roupa do corpo e um par de remos. E para piorar, ainda está de noite. Ou seja, para qualquer lado que você olhe, só vai ver um breu total. Eu diria que você conseguiu escapar de uma morte terrível, que é ser devorado vivo. Mas agora vai encontrar um outro destino cruel, que é morrer de fome ou sede, sozinho e em meio a mar aberto. A não ser que você dê a sorte de ser encontrado por algum outro barco ou navio e seja salvo. Suas chances de sobreviver a essas condições são mínimas, para não dizer nulas. Mas ainda assim, são maiores do que no barco a vapor do Capitão Willie. Bom, de fato, essa é uma história um tanto estranha. Mas vamos aqui para as hipóteses. Vamos esquecer por um momento a imagem que temos do nosso querido personagem Mickey Mouse. Aqui não estamos lidando com o rato da Disney, e sim com um ser chamado Willie, que por acaso tem a mesma aparência que Mickey. Qual o motivo para terem apenas 2 tripulantes no barco, contando com o capitão? Isso ainda é um mistério, mas contando com o fato dele ter tentado te devorar no 20º dia, acredito que não é a primeira vez que ele tenha tentado, ou tenha feito isso. Afinal, aqueles dentes não estão lá apenas para mastigar batatas. Willie possui dentes de predador, ou pelo menos, dentes que estraçalham coisas duras, como, por exemplo, ossos e carne crua. Não parece que ele decidiu aquilo de uma hora para outra. Diversas vezes durante o game, pegamos ele nos observando de forma suspeita, até mesmo ameaçadora. Ou seja, desde o início da viagem, ele planejava nos utilizar como alimento de emergência, ou, se duvidar, como prato principal. E as batatas eram apenas aperitivos. Pode ser que tenham existido outros tripulantes do barco de Willie no passado, mas provavelmente não tiveram tanta sorte como você. Talvez o fato dos 2 terem se perdido não foi um evento do acaso, e sim o Willie tenha feito isso de propósito para meio que sair do radar e poder fazer o que bem entendesse. Se isso for verdade, ele tende a ser bastante paciente na hora de enganar suas presas, pois esperou longos 11 dias para finalmente atacar. E você ter fugido não é alvo de muita preocupação. Afinal, Willie deve saber tão bem quanto eu e você que a chance de sobrevivência sem recursos em meio a mar aberto é quase nula. Claro que isso é meramente uma hipótese, mas o fato é que Capitão Willie não é alguém confiável. É aquilo que sempre dizem, é melhor nunca conhecer seus heróis, porque nesse caso, você pode acabar literalmente devorado vivo.